E aí, hoje eu tô aqui em São Paulo pela minha família, cara. Que nem eu te falei, mano, minha mãe faleceu e eu e meu irmão cuidando da minha família, mano. Uhum. E como é que foi esse momento, mano? Pô, acho que... Se você perguntar assim, qual foi a fase mais difícil da sua vida, foi o falecimento da minha mãe. Foi sofrido. Porque eu estive com ela todos os dias que ela foi pro hospital, ela ficava internada lá e eles não descobriam o que era que estava acontecendo. Caramba, eles não conseguiam nem descobrir o que Não sabia, falava que era gastrite, o negócio queimando e ela passando mal e piorando. E aí a gente olhava o cenário assim e falava, mano, a minha mãe não pode falecer. Tem muita gente que depende dela. E ela era nova? Minha mãe tinha 53 anos. Era nova, cara. 53. E aí e ela pegou o meu sobrinho pra criar, que é deficiente. É um amor de conheci, moleque. Mano, você viu ele lá, é um amor. E ela que cuidava dele. E ela também pegou a minha prima, que a mãe faleceu também. Ela tinha um monte de irmão e a minha mãe pegou ela pra cuidar. E aí quando ela falece, a gente fica com toda essa responsabilidade ali. E foi muito sofrido, porque eu estive todos os dias com ela. Quando ela faleceu, eu tava trocando o turno, né? Eu tinha dormido a madrugada inteira, fiquei o dia inteiro, aí meu irmão foi me render no hospital. E aí quando ele chegou lá, ela começou a passar mal, cara. E aí foi nessa noite que ela faleceu. E foi no meio da pandemia? Foi no meio da pandemia, cara. Caramba, cara. E a pandemia, já imagino, ter sido uma barra bem pesada pra todo mundo, né? Pra vocês, principalmente. Foi no final da pandemia, né? Foi bem mais pro final da pandemia. Foi. Então, caramba, vocês passaram por uma pandemia inteira, um maior sufoco, todo mundo passou por um maior sufoco. E no final... Ainda veio esse sofrimento aí. Tu chegou a pensar em desistir, mano? Cara, eu fiquei sem rumo. Eu fiquei sem rumo. Eu fiquei assim, o que eu vou fazer da minha vida agora? Como eu vou cuidar da minha família? Porque eu já tava numa fase que eu ia conhecer novos ares, mano. Eu já tava pensando já em sair de casa, em viver minha vida, sabe? Tipo, morar fora do país. Morar fora, eu já tava fazendo isso, eu já tava saindo de casa pra viver minha vida. Sim. E aí quando acontece isso, eu falo assim, mano, e agora, velho? O que eu vou fazer da minha vida? Sou atleta, sou professor, o que eu vou fazer daqui pra frente? E aí eu chorava muito, assim, eu lembro que eu voltei do enterro e tal, e aí eu ficava chorando muito, assim. E aí depois de um tempo ali, cerca de uns 4, 5 meses, assim, eu tava ainda com a cabeça cheia e passando pelo luto. Aí eu orei muito a Deus. Eu orei a Deus, falei, Deus, me dá uma solução, me mostra qual é o meu propósito de vida. Porque o que eu vou fazer daqui pra frente? Aí, foi incrível. Eu dormi aos prantos, chorando muito. Quando eu acordo 6 da manhã, eu recebo uma mensagem do Caio. Mano, era 6, 7 da manhã. Ele, clandestino, tem uma oportunidade pra você ir lutar lá na Rússia. Os caras vão pagar tudo pra você. O ACB. Vão pagar tudo pra você ir lutar lá e tal. Eles estão querendo um atleta de tal categoria. Aí eu falei, caraca, velho, é Deus respondendo a... Aí eu entendi, eu falei, mano, Deus me fez para ser um lutador e o meu lugar é competindo. O meu lugar é dentro dos tatames, saindo na mão. E não importa se eu tô perdendo ou se eu tô ganhando. O negócio eu tenho que estar lá e me colocando à prova. E o meu sustento vai vir através da luta. Caralho, que incrível. Mano, Deus me mostrou isso. Eu falei, é isso, mano. É isso, eu vou pra cima. Aí eu fui, treinei pra caramba. Fui lá pra Rússia 2 semanas depois. Aí, mano, a gente meteu o pau nos russos tudo lá. Aí já deu aquele ânimo assim. Voltei pra casa cheio de dólar no bolso. Grana boa. Aí eu falei, é isso, mano. Eu vou treinar muito, vou voltar ano que vem, vou competir. Aí fui reerguendo a minha vida de novo, reestruturando a minha mentalidade, entendendo que a minha família ia ser minha responsabilidade, aceitando essa responsabilidade, né? E fui me aceitando, né? E era isso, mano. Deus me falou comigo, me respondeu no dia seguinte. E aí hoje, graças a Deus, eu tomei a melhor decisão, que é ser atleta e continuar nesse caminho. Caramba, mano, que jornada foda, mano. Caralho, sinistro. É um exemplo de inspiração, né, cara? De referência pra... Imagino que o pessoal da academia, os mais novos, devem te pegar como referência, com certeza, né, cara? Teus irmãos também devem te ver como um herói, né, cara? E uma coisa que eu queria... Como que é hoje em dia, cara? Porque hoje tu é atleta, professor, pai dos teus irmãos, né? Como é que é lidar com essa pressão, cara? E como é que não é
não fazer com que tudo isso, que eu imagino que tem muita coisa na tua vida, né, cara, seja transportado para dentro do tatame para que tu não tenha uma performance ruim, tu não consiga não exercer o teu trabalho, cara. Cara, te falar assim, ó, eu já passei por tanto problema na minha vida, tanta dificuldade, que eu comecei a olhar os problemas de outra maneira. Eu comecei a olhar os problemas como uma oportunidade de eu amadurecer mais na vida. Eu oro a Deus assim, Deus, me dá sabedoria de Salomão. Me dá sabedoria de Salomão, porque ele era um cara... Ele na época dele, era um dos caras mais inteligentes da época. Ele investia, ele era rico pra caramba, era muito inteligente e tinha respostas. E aí eu falo assim, Deus, me dá sabedoria, eu quero sabedoria. Entendendo que aí o que Deus começou a fazer? Começou a me colocar no estreito, irmão, sabe? Ele começou a... Mano, minha mãe fala... Não que assim, Deus foi lá e matou minha mãe. Mas assim, eu fui passando por essas dificuldades e fui olhando elas de uma maneira de... Eu preciso passar por isso, porque isso vai ser experiência na minha vida e eu vou aprender a lidar com isso. E aí, quando eu recebo a notícia de que eu vou ser o pai dos meus irmãos, eu que vou ter que gerir uma família que eu não escolhi e que caiu no meu colo assim, eu falo, como eu vou enfrentar esse problema? Como eu vou lidar com essa situação? E eu faço isso desde a faixa azul. O Caio, uma vez, o Igor Rodrigues, sabe? Sei. Igor Rodrigues lá do Rio. Ele era um atleta muito bom na faixa azul. Ele sempre... Não que ele era. Ele acabou de ser campeão sul-americano. Exato. Ele é um atleta muito bom, né? E quando nós éramos juvenil, ele já era muito sinistro. E ele tinha ganhado o campeonato mundial lá nos Estados, lá em Abu Dhabi. E todo mundo, caraca, e o do Igor Rodrigues e o Igor Rodrigues era muito falado. Aí eu ia lutar com ele num campeonato mundial da CBJJE. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Aí todo mundo... Mano, aí eu era juvenil e os meus parceiros ficavam... Mano, você vai lutar com o Igor Rodrigues? Você vai lutar com o Igor Rodrigues? E não parava de me falar na minha orelha. Aí eu falei, mano... Ó, se ele é meu problema, eu vou resolver esse problema. Mano, aí eu falei isso. Aí os caras... então tá bom. Aí já pararam de ficar na minha orelha. Cara, quando eu fui lutar com ele a primeira luta, eu tava cagado de medo. Em choque. Sério? Juro. Faixa juvenil, todo mundo falava do moleque. Eu não tinha rede social, não tinha internet, mal tinha luz na minha casa. Era muito perrengue. Aí quando eu lutei com ele, cara, eu não lembro muito bem a luta, só sei que eu terminei finalizando ele. Caramba. Nesse campeonato. Eu finalizei. Tu finalizou ele? Finalizei de faixa azul juvenil. Caraca. Mano, e assim, não tomei conhecimento, saí na porrada, mas eu tô dizendo isso pra entender o quê? Eu vi isso como um problema e eu pensei, eu vou resolver esse problema. Aí quando me acontece isso com a minha vida, essa fase, eu olhei e falei, eu vou resolver esse problema. O que eu tenho que fazer pra resolver esse problema? Então foi o quê? Agora eu vou ter que ajudar a cuidar dos meus irmãos, eu vou ter que ser exemplo pra eles, ajudar eles a ter um futuro, eu vou ter que treinar muito pra ser campeão, eu vou ter que arrumar... dinheiro para sustentar minha casa e sustentar também as minhas necessidades de competição, né? Hoje eu tenho minha esposa junto comigo, né? Angélica Guerra. Então, eu iniciei também um relacionamento com ela e aí também tem o peso do relacionamento, que ela também me cobra muito. E aí, tal, quando você vai ter tempo pra gente e tal. Então, é muita coisa. Eu comecei a lidar do meu jeito com todas essas demandas, né? Só que aí, o que eu fiz agora? Cerca de 2 a 3 meses. Eu fui procurar um psicólogo. Tu tem um psicólogo? Hoje eu tenho uma psicóloga, que é a Marcinha. Ela me ajuda legal. muito. Bom falar sobre isso. Exato, cara. É importantíssimo ter um psicólogo. Ter alguém ali pra você conversar, pra ela ressignificar as coisas, né? Pra te ajudar, na verdade, te ajudar a ressignificar as coisas, né? Então, eu comecei a passar no psicólogo pra eu desabafar com ela, chorar mesmo. Eu chego lá, mano, eu desabafo, choro, eu me abro de coração, assim, e ela me dá as estratégias. Ela fala, cara, ó, você tem que fazer, você tá passando por isso, então você tem que fazer isso. E ela vai me ajudando, ela vai me dando estratégias e ressignificando as coisas, pra eu
lidar com todas essas demandas. Entendi. Né? Então, hoje em dia, eu tô com uma equipe aí por trás para me ajudar e eu acho que todo mundo precisa disso. Porque não é só eu acho que tem muitas pessoas que têm muitas demandas, acorda no outro dia com responsabilidades que às vezes não eram suas, né? E como lidar com isso? Procurar ajuda é importante. Eu acho que tem muita gente que ainda tem um certo... A gente tem até um episódio aqui com o Cássio, que é um psicólogo também, muito famoso dentro do jiu-jitsu, mas tem muita gente ainda que tem muito preconceito de que não é nem um preconceito, né? Eles têm a imagem de que o atleta, principalmente de artes marciais, é o cara durão, é o cara que é inquebrável, então por que ele vai precisar se tratar com um psicólogo se o cara faz o mais difícil que é bater em alguém? Sabe? Mas o pessoal não entende que tem muitas coisas. O atleta profissional, ele lida com muita coisa, né, cara? Exato. Ele carrega muita coisa por trás, tem uma carga, não só de treino, mas uma carga psicológica tão grande em cima de si, que se ele não trata isso e leva isso para... Por isso que eu te perguntei isso, porque eu tô vendo aqui tudo que tu me falou, cara, é uma barra muito pesada. No momento que você leva isso para dentro do tatame, dentro do ringue ou qualquer... meio que você já entra derrotado, né, cara? Exato. Você já perdeu a luta, entendeu? Então era muito interessante saber como que tu fazia para lidar com isso. E agora, sabendo que tu tem uma psicóloga, eu consegui entender. Falei, cara, realmente entendi, porque tu criou, tu montou uma equipe por trás de você para você poder ser um atleta profissional. E o pessoal precisa entender isso. Todo atleta profissional precisa... É claro que a gente tem que saber que quem está no começo da carreira talvez não vai ter essa estrutura. Quem vai ser o psicólogo é o professor. Entendeu? Vai Meu ser teu amigo. Antigamente era o Caio. Entendeu? Um baita psicólogo já de cara. Exato. Nem todo mundo tem um psicólogo que nem Exato. o Caio do lado. Mas com o passar do tempo, você tem que começar a encarar essas coisas como um investimento na sua carreira, né, Caio? É muito bacana ter essa noção e ter um cara do teu nível falando sobre isso, cara. Exato. Você falou tudo. É necessário você ter uma equipe multidisciplinar por trás de você. É um médico que possa te ajudar, um nutricionista, um preparador físico, o psicólogo. Todas essas pessoas têm que estar no jogo, porque assim elas te ajudam a chegar no seu objetivo de uma forma mais leve e fácil. Né? Irado, mano, é isso aí. E tu falou que investiria o dinheiro e faria mais alguma coisa com os 100 mil reais do BJJ Stars? Pô, hoje em dia, se você olhar 100 mil conto, não é muita grana, não. Assim, vai dar ajuda e tal, mas não é uma grana assim que vai... Nossa, mudei minha vida. Não, não dá. Não muda a vida, 100 mil reais. Ajuda muito, mas não muda a vida, né? Então, eu iria investir uma grande parte para me render mais dinheiro no passar do tempo, né? E iria terminar uma reforma na minha casa ali... Tentaria fazer outras formas de investimento para esse dinheiro render mais. Eu acho que eu penso muito nisso agora, nessa fase que eu tô. Eu penso muito em fazer renda. Dinheiro fazer dinheiro. O atleta profissional, enquanto tu é bem novo, né, cara? Tem 28 anos, não é isso? Tô com 28. Tu tem muitos anos de carreira, então tu tem que pensar... Essa é outra coisa que os atletas precisam entender. A época em que você tá lutando é a época que você tem que fazer dinheiro, cara. Tem que fazer dinheiro, tem que fazer o dinheiro render pra você, tem que fazer dinheiro de várias outras formas. Agora, se fosse $1 milhão, a brincadeira ia ser diferente.